Olá, eu sou Carla Pavão, estamos aqui pelo canal da ABPE para mais um bate-papo do Vozes do Espiritismo Progressista. E hoje é com muita alegria que eu recebo aqui a Lídice Amorim, que é da Universidade de São Paulo. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de História da Educação. Mas a Lídice também é mestre em Educação. Esse título foi obtido num programa, de pós-graduação da Universidade Metodista de Piracicaba. E ela também foi bolsista do CAPES e do CNPq. E é graduada em Gestão de Políticas Públicas também pela Universidade de São Paulo. Então, assim, você tem um grande currículo, para uma jovem, assim, que é com muita alegria que eu pedi muito para ela vir e, felizmente, ela veio. Tudo bem, Nitza? Tudo bom, Carla? Esqueci de mencionar que eu também sou membro da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, sou professora no curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, então é uma alegria estar aqui no seu programa, prestigiando e conversando sobre esses assuntos que são tão importantes para a gente. E foi muito legal. A Alita, inclusive, foi minha professora, E sempre com esse jeito dela muito bacana, aí a gente acaba aprendendo bastante. Mas o que a Alita publicou, e eu vou estar aprendendo um pouco mais sobre isso com vocês, ela publicou um artigo na Revista Brasileira de História das Religiões, Lídice Amorim e Ana Luísa Jesus da Costa, que se chama Espiritismo e Abolicionismo como Identidade de Dissidência na década de 1880 no Brasil. Vou deixar, claro, esse bate-papo aberto para ela falar do que ela quiser, mas eu queria começar pedindo para a Lídice dar um pouquinho de contexto sobre este artigo e sobre a questão da escravidão no Brasil. Claro, Carla, obrigada pelo convite. Esse artigo ele foi desenvolvido durante a minha pesquisa no doutorado, então ele traz resultados parciais da pesquisa que eu desenvolvi e foi publicado em parceria com a Ana Luísa da Costa, que é minha orientadora, que também trabalha com história da educação, com relações étnico-raciais. E esse artigo ele surgiu do meu interesse sobre as relações entre as religiões e a política. Então, antes do doutorado, eu entrei em contato com pesquisas publicadas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França, que mostravam como que os espíritas na França e os espiritualistas nos Estados Unidos, que é como se fossem doutrinas irmãs, né? Como esses espíritas eles se envolveram em várias causas sociais no século XIX. Então, causas como a emancipação das mulheres, a abolição da escravidão. E disso surgiu um interesse meu, em pesquisar e entender, será que os espíritas brasileiros também se posicionaram em relação a temas políticos da sua época? Né? E mais do que isso, tem sempre uma grande questão que para nós, espíritas progressistas, é sempre um grande dilema, né? Por que as pessoas vão para as religiões que são doutrinas que falam de ética, que falam de amor, e muitas vezes essas religiões se tornam fenômenos de massa e se tornam movimentos sociais tão conservadores ou alienados politicamente, né? Então, essa pesquisa, quando eu chego nela e descubro que vários espíritas brasileiros se preocupavam com a temática da abolição da escravidão, lá em 1880, escreviam sobre o tema, defendiam, e foram, ao longo do tempo, intensificando a sua defesa. Né? No começo, eles tinham uma postura de uma emancipação gradual, que os escravizados iam aos poucos se libertando com a lei dos sexagenários, com a lei do ventre livre, mas o próprio jornal Reformador, que já existia na época, que é uma das revistas espíritas mais antigas que a gente tem,
chega um momento em que ele defende a emancipação, a libertação imediata de todos os escravizados. Então, isso revelou que os espíritas naquela época estavam mais politizados, estavam falando dos problemas públicos, né? E, em contrapartida, a gente vê hoje um movimento que se expandiu mais se tornou mais popular, se tornou um movimento de massas, mas também se tornou um movimento mais apático, menos politizado, menos interessado nas questões comuns, né? Então, esse foi um artigo que também é uma mensagem para os espíritas. Eu gostaria que os espíritas lessem e pensassem: nossa, se os primeiros espíritas que chegaram aqui no Brasil, ou que traduziram muitas vezes os livros do Allan Kardec, do francês para o português, que estavam aqui no Brasil divulgando a doutrina espírita, se eles se preocupavam em atuar politicamente, será que isso não pode ser uma inspiração para nós? Quem sabe a gente consegue romper a barreira hegemônica de que não se fala de política, dizendo para eles que é Bezerra de Menezes, que é um ídolo do espiritismo conservador. Mesmo o Francisco Bittencourt, né, o Antônio Silva Neto, eles são menos conhecidos, mas são ícones, né, do movimento conservador. Eles falavam, sim, de política e de abolição, né, conforme cita o seu artigo, e quem sabe com isso, né, as pessoas percebem que falar desses temas é falar de política, né? Inclusive, aqui eu vi que você cita o Ecos de Além Túmulo, que é uma outra publicação também, que não era uma publicação progressista, né? Mesmo Deus, Cristo e Caridade, quando eles vão falar disso no Reformador, não era nada muito progressista, mas eles se posicionavam politicamente. Então, mas na verdade, o que eu defendo é que, na época, eles eram progressistas. Então, por isso que o título do artigo é Espiritismo e Abolicionismo, Identidades de Dissidência. Por quê? Em primeiro lugar, a política sempre está em torno da nossa vida, quer a gente queira, quer não. E esses espíritas naquela época, eles estavam numa sociedade que não era uma sociedade com um Estado laico. O Estado era um Estado monárquico e católico, que tinha uma religião oficial. Então, quando essas revistas espíritas se posicionam a favor, por exemplo, de uma liberdade religiosa, de poderem existir várias religiões, ou a revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, por exemplo, ela defende uma reforma agrária. Ela faz uma crítica à concentração dos latifúndios no país. Então, eles sim se posicionam de um modo que a gente pode chamar de progressista dentro dos limites daquela época. É claro que, fazendo uma crítica com o olhar nosso hoje em dia, há muitos posicionamentos que a gente considera que são ultrapassados, né, que são conservadores demais. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma dessas revistas que considera uma ideia mais ou menos assim: bom, a hora que a gente libertar os escravizados, quem é que vai ajudar nas plantações? Quem é que vai trabalhar? Os aborígenes catequizados. Então, a gente chama os índios, catequiza eles e eles podem vir ajudar. Então, tem um problema aí, mas esses indígenas seriam pagos? E uma outra ideia de catequização, né? Então, ao mesmo tempo que eles estavam advogando pela liberdade religiosa, eles não consideraram que a liberdade religiosa também poderia valer para os indígenas. Então, esse artigo ele não tem a intenção nem de colocar essas pessoas num pedestal, né? Eles eram os progressistas. E também nem de condená-los, mas de mostrar o que eles representaram para o seu tempo. E sim, a gente entende que a identidade espírita, o movimento espírita naquela época, representava, sim, uma crítica, uma força para a queda do Estado imperial, do Estado monárquico, e uma força que contribuiu para a proclamação da República, por exemplo.
porque muitos abolicionistas eram também republicanos. É como se fosse um grupo de pessoas com várias ideias comuns. Ou eles eram espíritas, ou eles eram republicanos, ou eles eram liberais, ou eles eram positivistas, mas eles tinham um ideário parecido em torno de progresso, de avanço da ciência, tinham esses elementos que os uniam, né? E nesse sentido, acho que a gente pode dizer que eram mais politizados do que o movimento espírita hoje. Entendi. Eu vi aqui no seu texto que você cita uma psicografia. Será que você conta um pouquinho mais sobre essa psicografia para gente? Claro, é muito divertido. Eu encontrei nas revistas espíritas várias psicografias que falavam sobre o tema da escravidão. Uma era sobre o Visconde do Rio Branco, que foi uma pessoa que teve uma atuação para a aprovação da lei dos sexagenários no Brasil. E depois que ele morre, ele supostamente manda uma mensagem para a revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, dizendo que ele trabalhou pela abolição enquanto ele estava vivo e que ele ia continuar trabalhando morto, que ele estava unido com outros espíritos, trabalhando por essa causa. Então, isso já é bem interessante, que geralmente os espíritas desvalorizam essa vida na Terra, né? Acham que a política é uma coisa inferior, que a gente tem que ficar preocupado com os outros mundos. E a gente vê aqui uma perspectiva contrária, que é um espírito que já morreu, que vem dizer, não, eu estou super preocupado com os problemas de vocês e estou aqui agindo, né? E também teve uma psicografia na mesma revista de um espírito que dizia ter sido um escravo na sua vida anterior. E ele dizia que era melhor os fazendeiros libertarem logo os escravos, porque senão haveria um banho de sangue, né? Ele fazia uma previsão de que haveria muita violência na emancipação dos escravos no Brasil. E a gente entende, né? A gente que é pesquisador, imagina que essa mensagem teve influência da Revolução Cubana, que foi uma luta pela independência em Cuba, que teve muito protagonismo dos escravizados. E isso, né, se tornou um choque para a sociedade europeia, para os latifundiários. Todo mundo ficou com medo. Ai, me desculpa, Carla, eu falei errado. Não é a Revolução Cubana, é a Revolução do Haiti. Enfim, eu achei bem interessante porque mostra novamente, né, os espíritos interessados nas causas, trazendo suas visões. A gente olha para o passado e não vê nem anjos, espíritos evoluídos e também não vê demônios. A gente vê pessoas que já morreram preocupadas, né, com esse tema que tem uma relevância ética e política tão grande que até hoje é a marca da sociedade brasileira, né? A desigualdade racial é uma marca da nossa sociedade e eu acredito também que essa pesquisa ajuda a chamar atenção para esse tema, para esse problema da desigualdade racial que ainda precisa ser resolvido no Brasil. Legal. Eu vi que você cita aqui também, né, o Torteroli dentro dessa luta aí, queria que você falasse um pouquinho dele, e vi que em algum momento você fala que apesar da convulsão social, você coloca entre aspas a questão da regeneração. Explica para a gente o que é essa regeneração, por favor. O Torteroli, ele era o líder da revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E ele era uma figura muito interessante que os historiadores geralmente associam ao grupo dos espíritas científicos, né? Porque havia um grupo de espíritas, segundo as narrativas mais
comuns que prevalecem, né, no meio científico, havia uns espíritas que acreditavam que o espiritismo deveria se conformar mais como uma religião, que privilegiavam a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Torteroli fazia parte desse grupo que entendia que o aspecto científico do espiritismo merecia ser privilegiado, né? Então, esse grupo dos espíritas científicos tinha também uma troca com o desenvolvimento da homeopatia, com as pessoas adeptas da homeopatia naquela época, e acreditavam muito na investigação. Então, por exemplo, essa revista que o Torteroli dirigia fazia um concurso de teses. Então, as pessoas podiam enviar seus trabalhos, os trabalhos iam ser enviados de forma anônima, iam ser lidos e haver uma premiação para aquele que vencesse. É interessante porque isso é como se fosse, a gente pode fazer uma associação com uma tentativa de método científico, no sentido de avaliação cega, né? As pessoas fazem os trabalhos, quem avalia não sabe quem enviou, e aí vai avaliar o conteúdo dos artigos. A gente já vê uma forma, né, que depois vai se desenvolver nas formas científicas. É claro que existe um grande tema na história do espiritismo, é que o espiritismo foi deixando de ser reconhecido como ciência, né? Hoje em dia há cientistas que pesquisam o fenômeno da mediunidade ou que pesquisam a história do espiritismo, como eu pesquiso, mas, de modo geral, no mundo acadêmico, o espiritismo é muito mais conhecido e reconhecido como religião, por vários motivos, que isso já seria um outro programa, uma longa conversa. Mas a gente entende também que foi uma forma de proteção, porque com a proclamação da República tinha um ideário muito grande do que seria uma república, muito inspirado na Europa. As religiões afro-brasileiras foram perseguidas e quase que o espiritismo foi perseguido também, e foi, de certo modo, né? Teve um artigo no Código Penal que passou a criminalizar o espiritismo. Então, quando o espiritismo se abriga dentro da casinha da religião, também é uma forma de se libertar dessa perseguição, né? Então, o Torteroli foi essa figura muito interessante, que fazia congressos, que escrevia para revista, ele era um cara de origem italiana, enfim, uma pessoa muito ativa e que foi um pouco apagado nas histórias oficiais do espiritismo, que sempre privilegiavam o Bezerra de Menezes, que foi um outro personagem que em algum momento rivalizou com o Torteroli, né? E falando de regeneração, eu acho que isso é uma tônica que aparece um pouco nas obras do Allan Kardec, um pouco no espiritismo brasileiro, né? Essa ideia de que o mundo seria um mundo de provas e expiações, e que ele evoluiria, entraria numa era de regeneração, né? Que hoje em dia na ABPE a gente questiona muito, né? Como uma ideia um pouco utópica de que viria uma transformação muito rápida, muito próxima e muito imediata, e a gente não vê isso se realizando na história, né? A gente está aqui, muito tempo passou e a gente ainda está vivendo muitas lutas nesse planeta. Só se for autorregeneração, a gente tentando. O que eu queria te perguntar também, Nitz, eu vi que tem um tópico aqui que você diz o seguinte: a formação política no movimento espírita, né, que você põe identidade de dissidência. O que é essa identidade de dissidência? Isso é uma ideia inspirada num grande historiador, que é o Edward Thompson, que ele vai dizer que as transformações não acontecem só como os marxistas mais ortodoxos achavam, só com o desenvolvimento das forças produtivas. Então, o Thompson vai dar um exemplo. Então quer dizer que teve desenvolvimento tecnológico, construíram um monte de fábrica na Inglaterra e daí surgiu a classe operária que se organizou nos partidos? Não.
essa classe operária que formou os partidos que defendiam os interesses dos trabalhadores na Inglaterra, lá em 1700, 1800, ela foi bebendo de outros elementos da cultura, bebendo das religiões, elementos do protestantismo, do metodismo, foi bebendo de ideias populares da época. Então, o que a gente quer dizer com isso? Veja, no Brasil, chega um momento em que a República é proclamada, né? 1889. Por que a República foi proclamada? Foi só por pressão econômica? Foi por elementos da política institucional? Não, a gente vai defender que a proclamação da República teve um impacto de movimentos sociais, teve um impacto de mudanças culturais, de pressões das pessoas. Então, a gente entende que esse movimento de espíritas, defendendo as suas ideias, quando eles publicavam suas revistas e as pessoas liam, eles estavam formando politicamente as pessoas e formando identidades que eram contra esse império, contra o Estado monárquico brasileiro. Por quê? Essas pessoas do movimento espírita queriam liberdade religiosa, não queriam um Estado com uma religião oficial. Esse é um grande tema que essas revistas falam, né? Essas pessoas eram formadas contra o autoritarismo do Estado ou queriam reformas mais liberais, né? Ou queriam a própria abolição da escravidão. Então, eles estavam indo contra vários valores que o Império defendia, que o Estado monárquico defendia. Então, essa é a grande tese defendida nesse artigo, que ser espírita naquela época era ter uma identidade contra o poder estabelecido, contra a ordem daquele mundo, ao menos parcialmente, porque eles não eram grandes revolucionários, mas eles se posicionavam querendo mudanças. Então, isso que a gente chama de identidade dissidente. E isso poderia ser levado para uma reflexão sobre nós na atualidade. Nós, espíritas, hoje, as nossas identidades, elas são totalmente conformadas à ordem do mundo? São identidades totalmente submissas? Ou nós somos identidades que fazem dissidência, que questionam o que está estabelecido, que propõem mudanças, né? Em direção a uma ordem mais justa de sociedade. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesta época, o que Bezerra de Menezes publicou há muito tempo, não vou lembrar, em um jornal, isso que ele publicou com pseudônimo. Quando ele se assume abolicionista, ele já vai fazer tudo como Bezerra de Menezes, ele não vai usar nenhum pseudônimo. Na verdade, o Bezerra de Menezes se tornou antes abolicionista e depois espírita. E isso a gente entende que é uma pista de que ser espírita naquela época era uma coisa bastante desafiadora, não era uma coisa comum. Porque justamente você estava indo contra aquilo que se considerava a única religião verdadeira. E isso é muito interessante, porque hoje, muito naturalmente, a gente fala de religiões. Existem várias religiões. Quando você vai ver as publicações daquela época, publicações da Igreja Católica, publicações do Estado, eles vão falar a religião. Porque para eles só havia uma religião, que era o catolicismo. Todos os outros era curandeirismo, seita, qualquer coisa, mas religião só tinha uma. Tanto é que ele escreve uma carta de Bezerra de Menezes, que é um livrinho, né, pequeno, por mão dele, para justificar por que ele virou espírita, por que ele descobre o espiritismo, né, porque na época era um absurdo, né, ter mudado de, entre aspas, religião, né, mas desculpa, te cortei isso. Não, é isso mesmo, e nem estava claro na época se o espiritismo era uma religião, né, tinha todo esse debate. Por exemplo, o fundador da revista Eco de Além Túmulo,
ele debate com um padre num jornal famoso da Bahia, o padre que acusava os espíritas, e ele em algum momento defende, não, mas é totalmente possível ser católico e ser espírita, porque ser espírita não é uma religião, é outra coisa, é você compreender mais aprofundadamente sobre as coisas filosóficas e científicas. Então, era um mundo em que a própria categoria de religião tinha outro significado, né? Mas, falando um pouquinho mais sobre o Bezerra de Menezes, ele primeiro era abolicionista e ele vai aos poucos intensificando. Ele defendia algumas ideias abolicionistas e depois, quando ele se torna espírita, ele escreve um romance que se chamava Pérola Negra, e é um romance abolicionista. Então, ele leva as ideias abolicionistas para dentro do espiritismo, porque ele via uma compatibilidade, né? E já naquela época eles tinham um argumento, os espíritas já tinham um argumento, olha, a gente deve ser contra a escravidão, porque nós somos reencarnacionistas. Então, você hoje nasce como senhor de escravos, na outra vida o escravizado pode ser você. Então, e eles também falavam, em vários momentos, essas revistas falavam para os senhores de escravos, né? A gente se questiona se era uma fala meio retórica, mas dizia assim, libertem os escravos porque vocês estão acumulando um débito muito grande, o que vocês estão fazendo, vocês estão plantando muito sangue, muita... Então, nesse sentido, a gente pode ver que já era um posicionamento mais avançado e tinha jornais na época que não falavam desse tema ou que se posicionaram contra a escravidão o tempo todo, até as vésperas. Então, a gente vê que os espíritas fizeram parte daqueles grupos que estavam querendo mudança naquele momento. Legal. E aí, bom, a gente já está quase chegando no final. Se tiver mais coisa para falar, claro, a gente pode ter mais uns minutinhos. Mas eu queria que você fizesse aí um paralelo com este artigo e a questão da educação e da história da educação. Essa é uma pergunta bem interessante, porque às vezes, quando eu conto o que eu pesquiso, o pessoal fala, mas e educação? Porque antigamente, na universidade, se deu um foco muito grande em estudar a educação que acontecia na escola, até como um movimento nas universidades públicas de defender a escola pública, né? Então, a história da educação acabava focando nesse tema, escola particular, escola pública, escola para todos. Estou pensando aqui no grande ideário Escola Novista, né, que foi lá na década de 1920, 1930, que surge esse ideal. Não, a gente tem que ter uma escola pública gratuita para todas as pessoas, independente da origem, porque a origem social não pode ser um problema para o direito à educação, né, que é o ideário defendido pelo Anísio Teixeira e outros intelectuais da época e educadores. A gente está num outro momento agora em que a universidade vai se abrindo para investigar a educação que acontece fora da escola. Então, não é só a escola que educa as pessoas, a televisão educa as pessoas, o movimento social educa as pessoas. Então, se você faz parte do movimento negro, você vai se educar e ser educado pelo movimento negro. Se você faz parte do movimento espírita, você vai educar e ser educado pelo movimento espírita. E é aí que a gente está falando de educação, né? Quando os espíritas escrevem as suas revistas e essas revistas são distribuídas para as pessoas, eles estão formando, eles estão educando, estão trazendo uma visão de mundo, uma proposta de como se posicionar, né? E essa educação vai ter uma influência política, né? Toda educação é política. Ela pode, inclusive, ser política sendo despolitizada ou sendo alienada, ela vai cumprir uma função política.
Mas nesse caso a gente via que havia sim uma discussão pública das temáticas éticas e políticas e comuns daquela época, e que os espíritas estavam sendo convocados para isso, né? Que a gente às vezes lamenta que os espíritas, hoje, né, o grande movimento, ele só se interessa por pautas públicas se é para falar de aborto. Sim. Tirando isso, os espíritas não estão se posicionando em relação à fome, em relação à educação, à saúde pública. A gente não tem visto o movimento se posicionar em relação a isso. E, na verdade, o que a gente quer é politizar isso, é agitar as pessoas, falar, gente, vamos pensar aqui no nosso bem comum, né, na nossa terra, no nosso meio ambiente, no nosso povo, vamos pensar nas nossas questões comuns, né? Agora, Lídia, como que você acha que uma identidade que surgiu assim tão progressista para a época, né? Eu sei que aí dá um outro programa. De repente, hoje parece que não existe mais um olhar para essa identidade, né? Claro que a ABPE está tentando fazer isso, a Dora Encontro está tentando fazer isso, a Universidade Pampédia se propõe a isso, mas parece que é muito difícil que as pessoas entendam essa formação, né? Essa formação tão diferente do que a gente tem atualmente. Você acha que dá para resgatar um pouco disso ainda? A sua tentativa é essa? Essa é a nossa tentativa, e a gente entende também, eu entendo, com base nas pesquisas historiográficas, que houve uma mudança de perfil. O espiritismo, ele chega no Brasil por meio de uma elite intelectual. Então, quem é que no Brasil, nos anos 1800, sabia ler em francês para conhecer a obra do Allan Kardec e traduzir? Então, eram pessoas que não necessariamente eram muito ricas, mas que tinham um nível de instrução totalmente diferente do resto da população brasileira, que era metade constituída por pessoas escravizadas. Então, a sociedade brasileira em 1800 era uma sociedade brutalmente desigual, que a gente pode dizer que tinha uma classe média ínfima. Você tinha os grandes proprietários rurais, um monte de gente submetido a esses grandes latifundiários, e bem aos poucos, nesse momento, nos anos 1860, 70, 80, vai surgindo uma pequena classe urbana de médicos, de jornalistas, de professores, que vai entrando em contato com essas ideias espíritas e que não estavam imediatamente submetidos a esses grandes latifundiários, né? Porque se você dependesse do latifundiário diretamente para comer, ou se ele pudesse te matar, cortar sua cabeça, você não ia publicar uma revista falando de reforma agrária. E eles publicaram. Então, isso é um lado da questão. Era uma elite intelectual. E por isso era mais politizada, na minha visão, e vários autores, né? Tem um livro muito famoso da história do espiritismo, acho que é da Silvia Damasio, que chama Espiritismo da Elite ao Povo. E hoje o espiritismo é um movimento de massas. E como um movimento de massas, ele está sujeito aos efeitos ideológicos de massas. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, você tem uma revista, acho que deve ser a revista que mais vende no Brasil, a revista Veja. Você tem uma emissora que é a emissora que mais é assistida no Brasil, a emissora Rede Globo. Mas você também tem outras emissoras que são dominadas por pastores. São esses os grandes veículos de informação que formam a ideologia do povo, né? Então, é a mesma coisa a gente pensar no movimento protestante. A gente tem pastores evangélicos que são mais politizados, que têm uma visão mais complexa das coisas, que têm uma visão mais crítica, mas a gente tem uma grande massa de pessoas evangélicas que estão submetidas ao voto de cajado, né? Que
estão submetidas ao domínio de pastores que são corruptos, que ferem os direitos humanos, que não respeitam a liberdade religiosa, que são preconceituosos, homofóbicos. Então, hoje eu entendo que a gente tem essa luta árdua, porque a gente não quer ficar só na nossa bolha, né? A gente quer tentar se expandir, a gente quer tentar falar com mais gente. É uma tarefa bem difícil, mas que a gente tá aqui para isso. Legal. Tá bom, Ulisses, infelizmente está chegando ao fim. A gente acaba. Eu queria te dar aí falar a palavra se você quiser falar mais alguma coisinha para a gente encerrar esse bate-papo aí tão gostoso. E já, né, reiterando que no próximo artigo a gente consiga conversar de novo aqui. Obrigada, Carla, pelo convite. O que eu tenho a dizer é que a vida é um eterno aprendizado. Produzir esse artigo foi muito esclarecedor para mim. Eu vi toda a potência que teve esse movimento espírita, que, de certo modo, nós temos de agradecer a eles, porque eles passaram adiante as ideias da doutrina, né, e chegaram até nós. E a gente tem o dever de ter leituras mais lúcidas e mais críticas, né? Porque esses espíritas, apesar deles serem militantes, deles atuarem pela abolição da escravidão, eles não viam o problema do racismo de forma tão completa como a gente vê hoje, né? Eles ainda não conseguiam perceber o racismo que estava neles. Então, a gente pode dizer que eles eram abolicionistas, mas eles eram racistas. E hoje a gente tem mais condição de fazer uma autocrítica, de enxergar o racismo que está em nós, que está na nossa sociedade, de ver o racismo como uma tecnologia mais complexa, mais sofisticada. E a gente tem que continuar arejando e atualizando o espiritismo com os avanços da nossa cultura, né? Não ficar lá em 1800 com as mesmas ideias, lendo, seja o Allan Kardec, sejam os outros autores, como se fosse uma Bíblia e que a gente não tem mais nada para aprender. A gente tem que aprender com o nosso mundo hoje, ler o nosso mundo de hoje e fazer esses diálogos e essas pontes. Enfim, foi um prazer conversar com você, agradeço muito o convite e estou à disposição para conversar mais. Legal. Obrigada, um beijo grande, gente. Aqui no nosso caso, quando a gente fala eterno aprendizado, faça um grifo no eterno. É eterno mesmo, né, Alissa? Um beijão. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.